sou Raíssa, estou chegando com mais um podcast do blog Só Futebol Não. Nessa manhã até ensolarada de domingo, nós temos agora 26 graus aqui em Natal, sensação térmica de 27 graus, ventos de 27 km por hora, mas com rajadas de 35 km por hora. Tem que ter cuidado aí com as atividades que exijam vento, né? Tem bastante vento hoje, então, aqui em Natal, e um vento mais forte pode atrapalhar tudo. Bom, chegando hoje, então, com esse tema, enfim, nós já temos algumas definições sobre o futebol brasileiro, né? Eu primeiro vou começar aqui com a definição do Flamengo de fechar com o SBT para transmitir a partida lá da final do Campeonato Carioca. Normalmente eu não falo sobre o Campeonato Carioca aqui nesse podcast, mas é impossível não falar por toda a movimentação que aconteceu nos últimos dias, né? Por tudo que o Flamengo buscou e não conseguiu. E, enfim, fechou com o SBT, que todo mundo sabe que o valor é muito menor do que o que a Globo oferecia. Mas foi preciso fechar porque os patrocinadores do clube, né, cobraram que a marca deles estivessem expostas nacionalmente, porque eles reclamaram da menor exposição da marca quando o clube fechou a sua transmissão lá no YouTube. A gente sabe que o caminho dos clubes é ir para o YouTube, já falo isso há muito tempo, mas eu, quando falo isso, me refiro muito, muito fortemente aos clubes que não têm espaço na mídia, né, como tem o Flamengo. Obviamente, usando aqui a realidade do Rio Grande do Norte. Acho que o caminho de América, de ABC, de qualquer outro clube daqui, falo dos dois porque são os dois maiores, é esse mesmo. Se não está rolando uma verba boa de transmissão, se não tem a exposição necessária dos seus patrocinadores, é hora de investir nas suas TVs de clube, né? E o América nesse ponto mais à frente, sempre a TV Mecão já vem fazendo isso há muito tempo, não só no futebol, né? Uma luta muito grande até de Canindé Pereira aí, levando até basquete, né? Quando o América ficou sem calendário no futebol, até basquete a gente já viu transmissão lá na TV Mecão. Então é um caminho que se abre de marketing, de puxar realmente a sua marca para maior exibição, né, de manter os seus sócios, seus torcedores juntos ao clube. Mas no caso do Flamengo, você tirar da TV aberta para botar no YouTube, isso representa o caminho inverso. É não expor a sua marca, é não trazer a sua torcida para junto, termina havendo uma certa elitização. A gente sabe, nessa pandemia, a discussão que tem sido o acesso à internet, como ele é importante e como ele ainda não é democrático, como tem gente que não tem mesmo condição, só usando o Wi-Fi de locais que estão fechados, né? Então, os patrocinadores, é o que se tem notícia aí na imprensa, obviamente que nenhum patrocinador veio a público falar diretamente nisso, que seria muito negativo para a marca, mas o Flamengo, então, foi pressionado por seus patrocinadores, e a partida, se eu não me engano, é de quarta-feira, que aqui tem um mando do Flamengo. Se ele não entrar com nenhuma outra medida judiciária estranha, né? Não é nem jurídica, é judiciária, assim, porque ninguém sabe nem que motivação foi aquela que uma justiça que se diz desportiva, aliás, que se diz justiça, porque é da área desportiva, invadiu a seara do direito civil e disse que o Flamengo podia passar por cima de contrato, de medida provisória, e transmitir também a partida. Terminou que, obviamente, isso foi cancelado a tempo, né? E o Flamengo não transmitiu, foi só o Fluminense. Mas nunca duvide da capacidade do futebol brasileiro de piorar, né? Nunca tá tão ruim o suficiente. A gente tem que sempre lembrar disso. Mas se não houver, então, nenhuma diferença, o jogo de hoje é da Flu TV, que vai transmitir no YouTube. E o do Flamengo, parece que o acerto com o SBT foi ele transmitir na Flá TV e também haver a transmissão no SBT. Eu imagino que a transmissão do SBT vai ter uma contratação de equipe jornalística para essa transmissão, né? Não vai ser a torcida
de clube, né? TV de clube, ela torce mesmo. Isso já é outra coisa até a se discutir, mas que eu não pretendo nem discutir aqui hoje. Acho que cobraram muito da TV lá do Fluminense, algo que ela não nasceu para dar. A Flu TV, a Flá TV, a TV Mecão, né? Elas surgiram como um produto do clube para a sua torcida. Não é um produto tido para ser imparcial, embora quem trabalhe nela tenha os seus próprios princípios, aos que são imparciais e aos que não são, é claro, como em todo canto. Eu só não vejo essa grita toda, eu preciso falar, né? Porque o que a gente vê, por exemplo, em transmissão de rádio é quando o time favorito, e aí a gente tá falando aqui de clássicos, cada um pensa como quiser, mas quando o time favorito tá atacando, a narração do lance. Quando o time que não é o favorito lá da equipe de rádio não está atacando, ou seja, ele está sendo atacado, é a hora de colocar a propaganda dos patrocinadores. Então, o que é que isso foi diferente da Flu TV? Eu acho que a Flu TV foi honesta, né? A TV Mecão, a Flu TV, a Flá TV, elas são honestas, elas assumem as suas torcidas. Elas não têm compromisso com imparcialidade ou não demonstrar torcida. Isso talvez sirva até para a própria imprensa em geral, que faz cobertura esportiva, repensar, né, os seus critérios, porque me pareceu um pouco esquisita essa reclamação. Se a gente que é torcedor, né, e certamente eu não estou só nessa reclamação, já percebe isso em outras transmissões que deveriam ser imparciais, que não pertenciam a um clube. Bom, então encerra esse assunto aí, que é como eu já disse, desde a medida provisória, isso é para ser discutida, essa questão de direito de transmissão tem que ser discutida amplamente, né? O debate tem que incluir todo mundo que tem interesse, emissoras, clubes, até mesmo entidades de direito de consumidor, tem que entrar nessa discussão para que um novo modelo mais democrático seja enfim adotado no futebol brasileiro. Mas feito como foi, ficou muito claro que foi de forma assodada, tanto que o Flamengo não se preparou e agora recuou. Vai precisar mostrar a sua partida na TV aberta depois de já ter pensado que tinha que cobrar R$10 de torcida e também teve que recuar. Bom, é como eu disse, já encerrou isso aí. A outra é que a CBF nessa semana já lançou os calendários, né, das competições. Pra gente importam 3 competições, né? A Série D principalmente, que todo mundo quer sair dela urgentemente para ser. A Série D que deve ter o início no dia 6 de setembro e olha, a previsão de encerramento é 7 de fevereiro. Nós vamos invadir as datas que normalmente são de estaduais. Isso já tem que botar aí as federações para quebrar a cabeça com os clubes. Eu vi muito aqui se defender que o estadual seja disputado lá em dezembro, né? Mas como se a Série D pode ainda estar valendo pelo menos para 1 ou 2 dos clubes aqui, que eu não sei como é que está realmente a tabela. Imagino que 7 de fevereiro é a final, obviamente, né? Então tem final, semifinal, a gente não sabe quem está até lá. Copa do Brasil, que é outra que interessa muito ao América, né? Que está aí faltando um jogo na luta pelos 2 milhões com Juventude. O reinício está previsto para 26 de agosto, né? Ninguém sabe exatamente a data que vai rolar para a partida do América contra o Juventude. Tem que se lembrar que, pelo menos por enquanto, o futebol está proibido no Rio Grande do Norte. Né? O que vai ser liberado a partir do dia 15 são os treinamentos. E a Copa do Brasil também tem previsão de se estender até 10 de fevereiro. Copa do Nordeste, essa é a mais próxima, né? Enfim, nós temos data, temos local para as partidas, aí sim. Dia 21 de julho, às 20 horas, no Barradão, Fortaleza e América abrem o retorno da Copa do Nordeste para encerrar a fase classificatória. Né? E é a única partida do dia 21, certamente com transmissão do aplicativo lá da Copa do Nordeste. E no dia 22, às 20 horas, todas as outras partidas que ainda têm algum interesse de classificação.
né? Tem Sport e Confiança, tem ABC e CSA, tem CRB e Ceará, Bahia e Náutico, Botafogo e Vitória, River, Santa Cruz, Frei Paulistano e Imperatriz. Opa, esse tá constando como cancelado na tabela, não tem aqui maiores explicações. Falar em cancelamento, nós já temos jogos adiados, né? A Federação Catarinense voltou com o seu campeonato, né? E lançou uma rodada que eu acho que era de quartas de final, o jogo de volta de quartas de final. Só que, olha a situação, né? Houve um surto lá no Chapecoense, da Chapecoense. 14 pessoas, né, entre atletas e comissão técnica. 14 pessoas tiveram Covid-19, confirmação de que estão com Covid-19. E isso foi notificado pela Superintendência de Vigilância em Saúde Estadual. Né? Esse órgão, essa autoridade de saúde, notificou Avaí, Chapecoense e a Federação Catarinense. Então, o que aconteceu é que o campeonato voltou, mas não voltou. As outras partidas foram todas adiadas, né? Só sobrou mesmo a disputa do rebaixamento, que é entre Tubarão e Concórdia. O resto vai ser marcado depois, né? As datas dos jogos de volta das quartas de final da segunda fase, bem como as semifinais, que são a terceira fase, e as finais são a quarta fase, todas uma fase dependendo da outra. Né? E foi tudo cancelado, então, por causa desse alto número de infectados, o que já revela um desrespeito do protocolo, né? Nós temos que pensar que isso pode ocorrer, estamos falando de futebol brasileiro, isso pode ocorrer com qualquer um dos clubes. Aqui mesmo no Rio Grande do Norte, a gente viu aí umas imagens de clube treinando quando não podia treinar. E querendo dizer que não era treino e ficou por isso mesmo, né? Ninguém ouviu falar de mais nada. A partir do dia 15, os treinamentos estão liberados aqui. E o América encerra hoje seus treinamentos lá no Retrô, em Camaragibe, Pernambuco. Retorna hoje, dá folga então. Hoje é dia 12, né? Dá folga dia 13, dia 14... E o dia 15, que é o dia em que está liberado, né, para os clubes a volta dos treinamentos. O América, então, volta ao CT para retomar seus treinamentos. Deve viajar aí, talvez no fim da semana, para enfrentar o Fortaleza nesse dia 21, lá em Salvador. Certamente teremos mais detalhes a respeito disso. Mas é hora já de pensar como vai ficar aqui o futebol do Rio Grande do Norte. Fala-se uma volta aí em agosto, porque pelas datas nacionais nós vamos ter a invasão até do campeonato do ano que vem. Então, para as datas, né, o calendário do estadual do ano que vem. Então, é hora de pensar rapidinho em encerrar esse campeonato daqui, que ainda tem algumas partidas para rolar do segundo turno, e depois deve ter final do segundo turno, e aí, quem sabe, as finais mesmo do estadual, né? Se o ABC foi campeão no primeiro turno, se ele não vencer o segundo turno, a gente tem final do estadual. Mas tentar encaixar isso logo enquanto não começa aí a Série D, ou no espaço em que há entre Copa do Brasil, Série D, e até mesmo a Copa do Nordeste, para, enfim, a gente, pelo menos uma competição, ter menos pressão no próximo ano. Porque imagine nós temos o estadual já pressionado por Série D, por Copa do Brasil, e ainda temos o estadual pressionado pelo próprio estadual desse ano, que não terminou. É uma coisa meio esdrúxula, né? Vamos ver como isso será resolvido. Certamente a gente vai ter mais detalhes, especialmente depois dessa retomada da Copa do Nordeste no dia 21, então na outra semana. É isso, né? Renovo o convite então para sábado, 10 da manhã, sobre assuntos variados, e domingo, 10 da manhã, sobre futebol. Até lá!